Olá, amigos da Academia do Auditor. Eu sou Leandro Jesus e estou passando aqui hoje para falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela foi criada em 2018, né? Só que ela foi promulgada recentemente, agora em setembro de 2020, que ela teve o início, né? O start para as empresas começarem a se adequar, tá? É claro, mas as empresas já estão obrigatórias a iniciar os seus programas de aderência e conformidade à Lei Geral da Proteção de Dados, tá? Hoje nós vamos dar um enfoque muito especificamente para as pequenas microempresas, tá? Tudo uma visão geral, uma visão de checklist, de preparação. Então, se te interessa esse tema, acompanhe mais esse vídeo conosco aqui no canal Academia do Auditor, tá? Fala pessoal, eu sou Leandro Jesus, né? Estou aqui projetando para vocês já um material que eu compilei, né? Bem bacana, uma visão geral. A ideia aqui é transferir um pouquinho do conhecimento que eu tenho passado aí nos projetos de implantação da LGPD com amigos de TI, advogados, pessoal de marketing, RH, né? Toda essa equipe multidisciplinar. E eu vim aqui hoje para começar a transferir um pouco do conhecimento e ajudar as empresas na primeira aderência a esse projeto da LGPD, né? Aqui tem um pouquinho do que nós vamos comentar aqui hoje, tá? Eu convido vocês para conhecer um pouquinho, eu convido vocês para acompanhar um pouquinho e conhecer um pouquinho da nossa história, até a criação da Academia do Auditor, né? E eu já vou deixar um tema para vocês aqui, né? É muito importante, né? A sua empresa está preparada para a LGPD? É muito importante saber disso, porque todas as empresas e pessoas que trabalham com dados, tratamento de dados, vai ter que se adequar à LGPD, né? E aqui tem algumas reportagens, né? Como a LGPD entra em vigor, né? 45% dos funcionários de PMEs, né? Não sabem, nunca ouviram falar, não estão tratando seus dados. Apenas 2% das pequenas e microempresas estão preparadas para a LGPD, né? Um quarto das PMEs nacionais ainda desconhece o que é LGPD, né? A LGPD exigirá mudança na cultura empresarial, tá? Vai demandar de muita conscientização, por isso da importância de ter sempre o pessoal lá de marketing, da área de RH, na questão de endomarketing, na questão de treinamentos, conscientização e até o patrocínio da alta administração, né? Então, mais da metade do PIB está concentrado nas pequenas, micro, pequenas e médias empresas. Então, daí a importância desse público conhecer um pouco mais da Lei Geral da Proteção de Dados, né? Aqui um pouquinho de conceito para vocês, né? A lei ela foi criada a partir da Lei 13.709 de 2018, teve o início agora em setembro, né? Ela trata de uma legislação que foi inspirada na lei europeia, então ali mais de 50% das premissas ela tem como base a GDPR. E o que é a LGPD, né? Então, como eu disse, ela foi inspirada na GDPR, essa lei europeia, que basicamente visa a proteção da privacidade, a liberdade de expressão, a questão de honra, imagem e outros temas com relação aos dados pessoais, né? Qual que é o objetivo da lei, né? Essa norma traz uma segurança dos dados pessoais dos indivíduos, né? Que uma maior regularidade na questão de comercialização desses dados, como eles são repassados, compartilhados e muitas vezes como eles são obtidos e se tem o consentimento das pessoas, né? Se nós usuários sabemos por onde transita ou está transitando esses dados. E qual que é a nossa ideia aqui, né? Que você entenda um pouco da LGPD, compreenda os principais parágrafos e itens da lei, saiba como tratar os dados da sua empresa ou trazer um consultor para te ajudar e, no final, para saber se você está apto ou se vai ter que trazer uma consultoria. E como que está a LGPD no mundo, né? Então, ela veio originada da lei europeia, a GDPR, né, que entrou em vigor em maio de 2018, com a finalidade de proteger os dados. Já no Brasil, a GDPR ela foi transformada e em setembro recente ela foi promulgada, essa lei, e as sanções só começam a partir de agosto do ano que vem. Aqui tem um pouquinho da lei para que vocês conheçam mais. Recentemente também foi criada a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai regular todo o ambiente aí e o nível de implantação da LGPD em si nas empresas, né?
como que isso vai acontecer. Aqui um pouquinho para que vocês saibam, né? Então, o que é a pessoa natural, né? A pessoa natural é o titular dos dados, a pessoa física particular ou pessoa natural, né? Você vai ter os órgãos de pesquisa jurídica e todo o arcabouço jurídico aqui. Você vai ter a figura também dos agentes de tratamento, que refere-se ao conjunto do controlador e do operador juntos, né? Você tem a NPD que eu comentei com vocês, que é responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei. Como figura de controlador, é o responsável pela operação e tratamento de dados pessoais, de pessoas físicas, jurídicas e caráter público e privado, né? Você tem a figura do encarregado aqui, que é aquela pessoa indicada pelo controlador, que é o DPO, né? Que vai ser responsável pelos dados pessoais e controle e tratamento, é a figura da LGPD dentro da empresa, né, indicada pelo controlador, pelo responsável pela empresa, e o operador, quem executa o tratamento em nome do controlador, pessoa física ou jurídica, em caráter público ou privado. Basicamente, a ideia que você tem, né? Você tem um cliente e você tem lá o consentimento. A loja ela tem que dar o consentimento dos dados, que o cliente é o titular, a loja vai ser o controlador aqui, dá o consentimento, o DPO é que vai fazer, organizar aí todo o tratamento do dado. A partir do momento que você contrata um terceiro, uma empresa de sistema, essa empresa de sistemas ela vai ser o operador dos dados, né? Basicamente é assim que acontece no dia a dia, como circula a transição entre essas pessoas. Nas empresas, né, que eu tenho passado, empresas muito pequenas, médias e até grande, tem uma série de perguntas que são feitas para nós, né, que nós temos que responder. Então, a primeira pergunta é: pequenas e médias empresas também precisam se adequar à LGPD? Mercadinho, pizzaria, drogaria, escritório de contabilidade, todos os segmentos, né? Empresas no Simples? Sim, tem que se adequar. E ao longo do nosso vídeo aqui você vai entender o porquê. Nós vamos dar todas essas respostas. Quanto custa para implementar LGPD? Né? Eu vou apresentar aqui, mas tem estudos que custam de 20 até 3 milhões. Né? A minha empresa ela terá que investir mais de 100 mil reais? Dependendo do porte da sua empresa. É claro que uma micro, pequena empresa não vai ter que fazer esse investimento. Por isso que é bom você ficar até o final desse vídeo para conhecer um pouquinho mais do como que vai se comportar esse investimento. Teria que ter uma certificação da ISO 27001, Norma Internacional de Segurança da Informação? Não, a sua empresa não tem que ter a certificação, ela pode ter um consultor, né, ou um DPO que tem essa certificação, tem essa obrigatoriedade. Por que você, né, dono de um pequeno negócio, precisa se preocupar com ela? Pela segurança dos dados. E a lei ela vai atingir todos os tipos e portes de empresa. O que minha empresa pode fazer para começar a cumprir a LGPD? Já indo atrás das melhores práticas, de um bom programa de implantação e aderência da LGPD, uma consultoria, já ir dando os primeiros passos para não deixar para o ano que vem, onde começam as sanções. A minha pequena empresa, né, terá que investir 100 mil reais, é meio que reforçando, né? Então, de novo, acompanhe o vídeo, vocês vão ter exatamente o range aqui, o que é a melhor prática aqui de mercado. A minha empresa precisa ter um DPO, né, que é o encarregado de dados, ou pode terceirizar? Dependendo do porte da sua empresa, mas micro e pequena empresa é mais provável e mais indicado que ela terceirize essa operação, que vai ter um custo-benefício para investimento muito menor, né? E na sequência nós vamos comentar um pouco quais são o quanto vai ganhar um DPO na média e se vale a pena você ter, né? Qual órgão irá fiscalizar o cumprimento da LGPD? Eu já disse anteriormente, né, que é a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Como a LGPD corre o risco de perder a minha base de dados, não necessariamente você perca a sua base de dados, mas alguns dos dados você tenha que excluir por não ter o consentimento do dono, né, do titular dos dados. Como será comprovada que a empresa garante a proteção de dados? É claro, pela certificação, pelo todo o trabalho de conscientização, a normatização, né, com as políticas de segurança da informação, de proteção de dados, com a certificação do seu próprio DPO, com relatório de análise de impacto, uma série de documentos da estrutura. Qual o valor da multa caso a minha empresa tenha que se adequar? Até agosto de 2021. Você vai ter multas de 2% do seu faturamento até 50 milhões, mas eu também vou
dar mais detalhes. Quanto tempo leva para a empresa se adequar 100% à LGPD? Você vai ter projetos de 3 a 2 anos aqui de implantação, dependendo do porte da sua empresa. O que são dados pessoais, dados sensíveis, dados anonimizados? Nós vamos comentar um pouquinho do que é também na sequência. Quais são as principais áreas afetadas dentro da empresa? Eu digo que a maioria das áreas serão afetadas, né? Nós vamos dar alguns exemplos aqui também. Qual a diferença entre controlador e operador? Nós falamos anteriormente, né? O controlador é o dono da empresa, você tem a figura do titular e do operador que opera esses dados, que pode ser uma empresa terceira ou até uma área dentro da sua empresa, né? Aqui, o custo de conformidade para variar, né? Então, você tem um estudo aqui, que foi feito lá pelo site Migalhas, que você tem custos a investimento de 50 mil até 800 mil para a implantação da LGPD, mas também você, né, tem outro estudo aqui que vai de 25 mil a 3 milhões, dependendo do porte da sua empresa. Por isso que é bom trabalho de consultoria com diagnóstico para saber exatamente qual que é o nível de implantação da sua empresa. Quanto custa para uma microempresa se adequar à LGPD? Né? Você tem investimentos ali, como o estudo feito por esse Jornal do Mato Grosso, a partir pelo menos 10 mil reais, que é um estudo que eles fizeram que a pequena empresa vai ter que investir nesse sentido. E tem outros estudos de 20 mil até 360 mil. Aqui, mais especificamente, é quanto custa, né, para manter essa área. Então, o encarregado, um DPO, vai girar em torno de 20 mil reais ali por mês e 360 mil ano para ter essa área, ter essa responsabilidade. Então, você precisa avaliar qual que é o porte da sua empresa, se ela se adequa para ter um DPO já de primeiro momento ou se ela vai terceirizar essa figura para uma consultoria. A minha indicação de primeiro momento é que você terceiriza essa função, né? Dependendo, assim, se você tem um porte de pequena e média, terceirize enquanto você consiga estruturar uma área mais parruda. Nesse sentido, é essa experiência que nós estamos tendo no dia a dia. E essa terceirização é muito importante porque não somente um DPO, você vai ter uma consultoria que tem normalmente um DPO direcionado, mas você tem um advogado e um cientista de dados ali para dar suporte para esse DPO. Então, é um trabalho muito mais estruturado, né? Aqui um pouquinho dos motivadores, necessidades, o porquê, né? Então, a lei ela vem para regular esse mercado de e-mail marketing, geração de leads, Facebook, os pixels do Facebook, opt-in, opt-out, que é dar o consentimento, né? Aqui um pouquinho de quando a lei entrou em vigor, os riscos digitais e riscos cibernéticos, né? Então, aqui o Brasil sofreu mais de 2,6 bilhões de cyberataques no primeiro semestre de 2020, né? Mais de 875 mil incidentes, conforme o site CertBR. Aqui tem um estudo ao longo dos anos, né? Teve um pico lá em 2014 de cyberataques, mais de 1 milhão, e agora em 2019, como eu comentei, 8.775, e até agora, o primeiro semestre, né? 318 mil cyberataques. Então, no próprio site você pode ter um pouco mais de detalhes aqui, estatísticas, né? E até uma outra reportagem aqui, um evento que teve, né, no painel de resseguros, no Rio de Janeiro, dizendo que a explosão do volume de invasões de computação e IT, internet das coisas, e trouxe mais a necessidade do mapeamento dos riscos com relação à LGPD, né? Até 2019, chegou a 2,1 trilhões o montante de prejuízo por riscos cibernéticos. Então, assim, enfatiza mais o cuidado com a gestão dos dados nas empresas, né? E o que é LGPD, né? A quem se aplica? Ela se aplica a todo o tratamento de dados pessoais que exerce alguma atividade de coleta, armazenamento, compartilhamento e exclusão dos dados em meios digitais ou físico. Tá? A lei, como eu disse, ela se aplica ao cotidiano de quase todas as áreas, numa empresa desde a área comercial, cadastro, saque, financeiro, e-commerce, desenvolvimento de software, entre outras. Tá? E o que não se aplica? Ela só aplica à pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Tá? Realizado para fins exclusivamente jornalístico, artístico, acadêmico, né? Realizados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação, provenientes de fora do território e outros dados. Ela não se aplica. São dados pessoais, né? O dado pessoal leva à administração de uma pessoa, né? Então pode estar ligado a sensíveis, né? Origem, racial, étnico, convicção religiosa, política, filiação, filosófica,
sexualidade, dado genético e biométrico. Né? Aqui tem um pouquinho do que são os dados pessoais, que ele pode ser identificado, que é o nome, RG, CPF, CNH, endereço, dados bancários, dado familiar, dados de saúde e outros dados. Essa é identificada, né? A forma identificada é identificável, que é profissão, idade, especialidade, neutralidade, formação e outros demais itens. O que é opt-in e opt-out? Né? O opt-in também é chamado de consentimento, é obrigatório as empresas recolherem a autorização dos seus usuários. E o opt-out é mais ligado a campanhas de e-mail marketing, que você envia uma campanha de e-mail marketing para que a pessoa dê o consentimento para você continuar fornecendo conteúdo para essas empresas. É claro que vale ressaltar aqui, tem até um parágrafo específico na lei que diz que se você faz contato com o e-mail marketing direcionado para aquela empresa, do produto que ela possa comprar o que você vende, isso não tem um problema. O que você não pode é fazer um disparo aleatório para todas as empresas em que esse profissional, essa área da empresa, responsável não queira, não faça sentido comprar o seu produto ou o seu serviço. Tá? A lei ela não permite isso. Tá? E a primeira dica de ouro aqui, que é como a micro e pequenas empresas, né, podem se adaptar já de primeiro momento. Tem uma política de segurança, de privacidade, com a retenção de dados, tem um cronograma de retenção de dados, tem um formulário de consentimento, e eu vou deixar um checklist para vocês ao final desse vídeo da publicação dele, um formulário de consentimento, o registro dos resultados, o AIPD, que é a avaliação do impacto sobre a privacidade de dados, avisos de privacidade, os cookies estão sendo colocados nos sites, um código de conduta, um contrato de processamento de dados, segurança de acordo com o controle com empresas que vão operar essa informação, né? Um treinamento contínuo de privacidade aos seus profissionais e para terceiros, uma licença no recolhimento e uso de dados. Isso é o primeiro momento que vocês têm que se adaptar. Aqui um pouquinho dos fundamentos, né, da LGPD, que você vai ter transparência, crescimento e pressão. De um lado, você tem que ter garantia ética e conduta, vantagem competitiva, governança digital, liberdade de escolha, confiança com o consumidor, né? Proteção da marca. Do outro lado, você vai ter que ter as melhores práticas ou as travas, né? Que é a política e procedimentos, cláusula de contrato, cuidar para não ter sanção e multa, segurança da informação, compliance com as leis e responsabilidade nas publicações e o accountability, que é a prestação de contas. Você tem que ter um cuidado muito bom com esses itens, até porque política de segurança da informação, para eu que tenho minha formação em auditoria em bancos, corretoras e no segmento bancário, lá já existia de longa data junto com compliance. Né? Código de Direito do Consumidor já existe há muitos anos, então não foi criado recentemente com a LGPD todas as seguranças que vocês tinham que ter, nós tínhamos que ter com relação à proteção aos nossos dados. Nós, da auditorias, o que nós mais pedimos é que as empresas tomem cuidado do cadastro de funcionário, fornecedor e de clientes, porque ali é que gira toda a informação sensível, né, e de dados pessoais de empresas e de pessoas, mas especificamente de dados pessoais. Tá? Casos em que o tratamento de dado é permitido, mediante o fornecimento de consentimento para cumprimento de obrigação regulatória, né, legal, pela administração pública, realização de estudos, pesquisas, quando necessário da execução de contratos, exercício regular de direitos e processo judicial, proteção da vida, né, e da proteção do crédito, isso é permitido. Aqui um pouquinho das engrenagens para que vocês conheçam qual que é o método, o que, que a lei ela pede. Eu vou deixar esse material aqui para vocês, que ela vai desde a finalidade, livre acesso, qualidade dos dados, segurança e prevenção, responsabilidade de prestação de contas, transparência, patrocínio da alta administração, não vai ter como a alta administração não participar desse primeiro momento. Aqui no artigo 52 da lei, ela define aqui os agentes de tratamento com relação à questão da infração, tá? Eu vou deixar esse item para vocês aqui, mas eu queria dizer que vai desde uma advertência, uma multa simples, como eu comentei, de 2% do faturamento, até limitada a 50 milhões, mas vai lá, bloqueio da eliminação de dados, a própria eliminação de dados, a suspensão e o bloqueio na eliminação por 6 meses, você tem todas essas sanções que vão valer a partir de 1 de agosto de 2021, marca essa data, 1 de agosto de 2021, se atentem porque vai atingir 100% das empresas brasileiras. Todos vão ter que se adequar. Um pouquinho das boas práticas aqui para que vocês se cuidem, coloquem bons programas, contrate um consultor, tá?
Vou deixar até o site aqui para que vocês saibam um pouco mais depois. Se tiver alguma dúvida, vocês entram no nosso site lá na academiadoauditor.com.br, tira suas dúvidas, vai ter um checklist lá para vocês fazer um assessment, um nível de maturidade da empresa de vocês para saber em qual nível vocês estão hoje e o que vocês precisam implementar, tá? Aqui um programa de governança, mapeamento e segregação, uma estrutura para ver a complexidade, o porte da sua empresa com relação à LGPD, políticas e matrizes, participação do titular, mecanismo de supervisão, plano de ação e continuidade, monitoramento contínuo e a divulgação e transparência de todo esse programa, de todo esse material no site de vocês futuramente para a autoridade nacional. Mais algumas dicas de ouro aqui para vocês se orientarem na linha do tempo aqui, né? Você tem que ter uma boa implantação de um processo de consentimento, você tem que implantar um portal de privacidade, isso é de extrema importância. Nós vamos lançar futuramente aí um portal para que vocês tenham mais facilidade e de garantir todo o tratamento, desde a recepção e da resposta lá no 15º dia, para estar aderente à legislação, plano de resposta, modelos de resposta, política de retenção, garantindo a temporalidade, a anonimização e exclusão dos dados, verificação da transparência, registro das operações do tratamento, né? Implantar e adquirir uma solução rede do EPIA e modelos de governança para a boa prática do TPO, com treinamento e conscientização das pessoas. Aqui é um roadmap que eu uso no meu dia a dia, desde o patrocínio da direção até a matriz e o plano de ação, política, contrato, tudo que permeia com relação a LGPD. Esse ponto é o mais importante, pessoal, que eu queria comentar com vocês, tá? Aqui é para você situar onde você se adequa pelo porte da sua empresa. Então, se você tem uma empresa ali, é claro que você tem um estágio anterior, né, de microempresas ali de 0 a 30 profissionais ou de até 10 profissionais, você vai ter uma implantação ali de 2 a 4 meses, né? Você vai ter uma empresa baixa complexidade, mas são as pequenas empresas, até 1.000 titulares ali de dados no seu cadastro, né? 5 processos, 3 a 6 meses, média complexidade de 8 a 12 meses, acima de 1.500 titulares. E eu chamo a atenção que a maioria dos projetos que estão sendo feitos atualmente, ele está entre média complexidade, né, e alta complexidade. Então, os projetos que as empresas estão cobrando aí acima de R$100 mil, como eu disse anteriormente, que você, microempresa, não vai ter que fazer esse investimento, esses projetos, é claro, se você tem projetos de 100 a 200 mil reais no primeiro plano, são para empresas de alta complexidade, né, de média para alta complexidade, que você tem lá call center, que tem um grande volume de massa e carteira de dados de cliente, de profissionais, fornecedores, empresa de telecomunicação, né, cartão de crédito, empresas que controlam grande volume de dados de crianças e adolescentes, telecomunicação, saúde, seguradoras. Então, toda empresa que tem uma carteira grande, ela vai ter que ter um investimento muito maior e tem que começar esse projeto o quanto antes, tá? Então, empresa de médio porte já não tem tanta massa de dados, vai ter projetos ali entre 60 e 100 mil reais, e aí empresas de baixa complexidade, projetos de 30 a 50 mil, e projetos de baixíssima e até menor complexidade, você vai projetos ali surgindo de 5 mil até 20 mil reais. Então, esse é o range para você se situar. Então, por exemplo, se chegar algum especialista de TI, algum advogado, alguma empresa de marketing, algum consultor oferecendo para a sua microempresa, pequena empresa, projeto de implantação de 50, 60 mil reais, não façam, não façam. A minha dica é: tenha a análise da complexidade dos seus dados, analise se você tem uma grande carteira de clientes, fornecedores, uma boa massa de dados pessoais, para depois solicitar um orçamento do projeto como um todo. Então, você pode até ir até um consultor, né, um profissional responsável pela implantação da LGPD e falar, ó, minha carteira não tem mais do que 30, 50, 100 cadastro de clientes. Não, a minha carteira ela tem 1.000, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil clientes. Então, aí vai ser pela complexidade mesmo, porque o dado ele tem que ser analisado individualmente. É claro que por meio de ferramentas, mas aí é que se dá a complexidade do trabalho. Basicamente é entregue um assessment de início para ver a maturidade da empresa, tá? Afinal, devo ou não terceirizar a adequação da LGPD? Depende, se você não tem uma estrutura na empresa com um DPO,
de primeiro momento você tem que fazer uma terceirização como um todo, tá? Mas a dica é, para empresas de micro e pequenas empresas, a melhor forma é terceirizar, porque o custo-benefício vai ser bem menor. Você tem uma equipe multidisciplinar que vai ter um advogado, um DPO, um cientista de dados e uma pessoa de RH normalmente ali para a questão de conscientização e treinamentos. Então, a nossa dica é, para você que é micro e pequeno, terceirize, sim, essa operação. É claro que isso tudo vai gerar benefício para você, você vai estar aderente à lei, não devemos esquecer que conscientização deve ser sempre a palavra na questão de toda a aderência, como nós falávamos lá em compliance, né? A cultura, no final do dia, está em suas mãos, você se adequa ou não à lei. É um critério que você, uma premissa que você vai ter que saber o nível de risco que você vai ter de apetite. É sempre importante dizer que a partir de 2021, agosto, a empresa ela tem que estar estruturada, né? Então, pessoal, assim, eu faço o convite para vocês acessarem o nosso canal Academia do Auditor, tá? Eu sou o Leandro Jesus, hoje nós falamos uma visão geral para pequenas, micro, médias empresas ali de como se adequar à lei LGPD, tá? Comecem o quanto antes, pelo menos, chamando um consultor, um especialista para fazer o nível de maturidade ali, uma assessment inicial ali para ver o nível de maturidade e o tamanho e o porte da sua empresa, para você se situar aqui naquele painel de qual que é o nível de investimento que você vai ter que ter naquela empresa, até para não pagar um projeto todo da LGPD sem seguir os estágios iniciais. Então, a dica é, faça uma análise do porte, faça uma assessment, indique exatamente o consultor vai indicar exatamente quais estágios que você tem que fazer, construção de uma política, de um cronograma, passo a passo, todo o plano de ação ali da LGPD para você iniciar, e aí o próximo passo é a implantação. Então, deixa para concentrar o maior investimento na implantação, que você pode usar tanto os seus profissionais e horas do consultor para te auxiliar nessa implantação. Então, antes de começar a lei LGPD, procure entender um pouco mais. Esse material tem uma série de conceitos, estágios. Então, eu convido vocês para assistir esse vídeo, acessar o nosso canal Academia do Auditor, nosso site academiadoauditor.com.br, vai ter lá um checklist de maturidade para você saber em que perfil que está a sua empresa, tá? E mais dúvidas, deixa lá no nosso site, nós vamos entrar em contato com vocês e tirar as dúvidas sem compromisso. Eu sou o Leandro Jesus, falei sobre a LGPD, um grande abraço e até a próxima.